Fala, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, o Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente nesse ano de 2026, que seja um ano de vitória, de crescimento espiritual, que você possa crescer de fato na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, a obra de suas mãos. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, aquele que nos acompanha, aquele que é inscrito no canal e aquele que não é inscrito, por favor, se inscreva. Dê o seu like, deixe o seu comentário, nos dê algum feedback daquilo que a gente possa melhorar no canal. Enfim, estamos abertos a críticas, estamos abertos a sugestões. E você que tem acompanhado o nosso canal, nós temos a playlist do Apocalipse Puro e Simples, onde nós estamos fazendo ali uma série de estudos escatológicos. E eu quero fazer aqui, e eu quero, junto com os irmãos, ler uma parábola, a parábola da figueira. É uma parábola que muitas vezes eu percebo que alguns irmãos têm dificuldade de entender, de interpretar essa parábola da figueira. Ela é uma parábola escatológica, dentro do contexto de Mateus 24, onde Jesus é Cristo que está falando, amado, acerca da sua volta, acerca do seu retorno. Então, eu queria, junto com os irmãos, a nós meditarmos nessa parábola, a parábola da figueira. Vamos ao texto sagrado? Abra sua Bíblia em nome de Jesus Cristo, em Mateus 24, versículo 32 até o versículo 35, palavra de Jesus, está escrito assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja para todo sempre. Amados, eu sempre digo isso, que é uma regra simples de interpretação. Para nós entendermos um texto, é sempre bom nós observarmos o contexto imediato, ou contexto anterior, ou até alguns capítulos anteriores, dependendo do livro. E o contexto do texto da parábola é onde Jesus está falando da sua vinda, do seu retorno, para os discípulos que questionam Jesus quando que se daria a sua vinda e quando aconteceria estas coisas. E Jesus começa falando: acautelai-vos dos falsos profetas, que ninguém vos engane, porque acontecerá guerras, rumores de guerra, peste, terremoto, enfim, ele vai dando uma série de sinais acerca do seu retorno. Nós lemos aqui no versículo 32, onde Jesus ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Então Jesus quer que nós aprendemos, Jesus quer que nós entendemos, Jesus quer que nós tomemos conhecimento da parábola. Jesus não quer ignorância do seu povo, Jesus quer que nós venhamos a obter o conhecimento, que venhamos a ser dotados do entendimento. Ele disse isso aqui: aprendei, pois, esta parábola. Então é o Senhor que quer, amado, que eu e você venhamos a compreender. Então é necessário você compreender a parábola da figueira. Então Jesus ele dá aqui os detalhes. Ele diz: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Meus pés de fruta aqui estão repletos, né? Boa parte deles aqui está repleto de frutas, né? Hoje eu colhi a acerola, meu pé de laranja está cheio de laranja, elas estão crescendo, né? Estão evoluindo, daqui a pouco vão amadurecer e vão estar pronta para a colheita. Meu pé de amora, enfim, eu tenho aqui uns 4 ou 5 pés de fruta. Então, quando começa a brotar as folhas, as flores, eu sei que está próximo dos frutos. E eu sei que está próximo o verão. O verão chegou. Por quê? As árvores evidenciaram a estação através das suas folhas, através dos seus frutos. Então é o que Jesus está falando. Observe, fique atento, esteja analisando esses sinais,
Que sinal? O sinal da figueira. E qual o sinal da figueira? Quando os brotos se tornam tenros e quando brotam folhas. Você vai saber que está próximo o verão. Igualmente, aí ele vai falar, igualmente, quando virde todas essas coisas, saber que ele quem? Cristo, ele está falando dele. Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então vamos ver o contexto do texto da parábola. Olha só o versículo 29 de Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o contexto da parábola, ela está correlacionada à vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, ela é precedida de sinais, a ponto de Jesus dizer, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração do tempo dele? Não. A geração que vê esses sinais. Qual o sinal? Depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, que geração, amado, que não passará? A geração que vê. A geração que vê todos esses sinais. Essa geração não passará. Porque aquela geração, a geração dos discípulos, a geração dos apóstolos, elas passaram, amado. E o Senhor retornou? Não. Então que geração que o Senhor está falando? A geração que contemplar todos esses sinais, ela não passará. Quando essa geração contemplar todos esses sinais, então o Senhor aparecerá. Ele retornará. Ele virá, aleluia, buscar a sua igreja. Lucas nos dá também mais elementos para que nós possamos compreender melhor, ou como Jesus disse, aprender melhor a parábola da figueira. Lucas 21, 29, vá na sua Bíblia aí, vai correlacionando esses textos. Diz assim, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Lucas já amplia o campo de visão e entendimento. Olha para a figueira, mas também olha para todas as árvores, ok? Então vamos lá, a gente tem que observar a figueira e todas as árvores. Nós vemos que as árvores, como Jesus utilizou como exemplo, elas dão sinais. Quais são os sinais? Os brotos tenros, as folhas brotando, ou seja, está próximo o verão. O que é o verão? A vinda de Cristo, o sol da justiça. Ele virá, ele aparecerá quando esses sinais acontecerem. Então, Lucas está dizendo, olha só, olha para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos ver o contexto desse texto? Para ver o que Jesus está falando? Nós lemos aqui Lucas 21, 29. Olha o contexto anterior, versículo 25. E haverá sinal
No sol, a mesma referência de Mateus, os mesmos elementos. E na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão vir, ó glória, o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então a parábola da figueira, amado, nada mais, nada menos é para nós observarmos como sinais, elementos. Ah, pastor, nesse contexto do texto aqui, a figueira é símbolo de Israel? Não. Jesus só está pegando mais um elemento de entendimento dos discípulos para apresentar para eles como será a vinda dele. O que ele está a dizer é: vocês conhecem a figueira? Sim, conhecemos. Vocês sabem quando ela começa a brotar? Sim, sabemos. Quando? Quando se aproxima o verão. E o que acontece com a figueira? Ela começa a brotar os seus brotos, têmpolos, e suas folhas começam a aparecer. Ok, quando isso começar a acontecer, sabei que eu voltarei. Sabei que as profecias vão acontecer. O sol não dará sua luz, a lua também não, as potências do céu serão abaladas, então vocês vão ver. É isso que Jesus está falando, amado. É a abertura do 6º selo. Ou seja, são os eventos anteriores à volta de Cristo. No 7º selo, correlacionado à última trombeta, que é a 7ª trombeta, Jesus vem. Vamos ler esse texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, até o versículo 14. Está escrito assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício. Perdeu a luz. Lembra das palavras de Jesus? O sol não deu a sua luz. Nas palavras de João, o sol tornou-se negro como saco de cilício. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Então, olha os elementos que João deu. Até a figueira, quando lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o que é o forte vento? É todos os sinais, é todos os elementos que mexem com a terra, anunciando que Jesus está voltando. Então, o que são os selos? Os selos são os sinais da vinda de Jesus. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo. Primeira taça, segunda taça, terceira taça, quarta taça, quinta taça, sexta taça, e assim vai. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta, quinta, sexta, sétima, a última trombeta. São os sinais. Entende, amado? Então a figueira, ela é mais um exemplo de sinal da volta do Senhor. Com isso, aprendendo a parábola da figueira, que tipo de vida nós devemos ter, amado? O que o Senhor requer de nós? E eu respondo: que tenhamos uma vida consagrada ao Senhor. Que sejamos a geração do tempo do fim, que viva para engrandecer o nome do Senhor, e não venhamos a ser embaraçados nos cuidados da vida desta terra. E quando eu digo isso, eu não digo que você não deve trabalhar, que você não deve estudar, que você não deve se capacitar, que você não deve conquistar, que você não deve se casar. Não é nada disso do que eu estou falando. Quando eu digo não se envolver nos embaraços, é se deixar levar pelo pecado, pela vaidade, por aquilo que de fato não condiz com a vontade soberana de Deus. O próprio texto de Lucas diz, é melhor ler as escrituras. Olha só, versículo 34. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e não venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O retorno do Senhor.
porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Então vigilância é o quê? É orar. Em todo tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, está em pé diante do Filho do Homem. Então o que o Senhor quer é que a gente não se envolva com excesso. Glutonaria, excesso. Bebedeira, embriaguez, excesso. Pecado. Cuidados da vida, vaidade, opulência. Apoiar naquilo que de fato não tem sustentabilidade nenhuma. Então o que o Senhor quer de nós é vida consagrada no tempo do fim. O que o Senhor quer de nós é que tenhamos uma vida de oração. O que o Senhor quer de nós é que de fato venhamos a praticar aquilo que a Escritura nos ensina. E estarmos de pé diante do Filho do Homem. Estarmos com a nossa fé alicerçada, consistente. Sem fé é impossível agradar a Deus, amado. Escrito está. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Há uma promessa para aqueles que buscam o Senhor. E a palavra de promessa para aqueles que buscam ao Senhor é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. E o Senhor ainda fala assim: e serei achado de vós, diz o Senhor. Então quem busca o Senhor o irá encontrar. Aleluia. Salmo 105, versículo 4 diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. É buscar hoje, amanhã e sempre a face do Senhor continuamente. Vida consagrada no tempo do fim, amado. Oração, jejum, vigilância, vida em comunidade, submissão. Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Por que eu devo vigiar? Porque eu não sei a hora. Eu não sei o dia. Eu tenho que observar os sinais. O dia, a hora eu não sei. Então como que eu devo viver? Em vigilância. Atento. Observando os sinais. Em oração. Apocalipse 16:15 diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, ou seja, e guarda a sua vida em santidade. Não aparecer a sua vergonha é ser encontrado em pecado. Mantenha a sua vida em integridade, fidelidade, submissão, obediência aos mandamentos do Senhor. É isso que ele quer dizer. Vida de oração. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vida de oração pela igreja, vida de oração pela nação, vida de oração por almas, vida de oração pedindo pelos irmãos, vida de oração. Andemos em santidade nessa última hora, igreja. Perto está o Senhor. O que o Senhor requer de nós é santidade. 1 Tessalonicenses 4:13 diante diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Eles vivem assim no pecado, na lambança, no excesso, porque eles não conhecem a Deus. Nós não, nós conhecemos, nós sabemos, nós aprendemos. Então por isso devemos viver em obediência, em amor. Jesus Cristo disse no Evangelho de João 14:21, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, os obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem obedece ao Senhor verdadeiramente é quem ama. Aí ele vai falar assim, a vontade dele, ainda em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, desprezar a vontade de Deus de viver em santidade, e quando um homem orienta isso, quando alguém despreza,
Ele não está desprezando o pastor que fala. Ele não está desprezando o pregador que fala. Ele não está desprezando a irmã que fala, que prega. Ele está desprezando o próprio Deus, que deu o Espírito Santo. E eu termino lendo o texto de 2 Pedro 3, versículo 11 a 14, que fala que tipo de gente que a gente deve ser. Diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aleluia, aleluia. Que possamos ser achados dessa maneira quando o Senhor retornar. Achados irrepreensíveis, imaculados, em paz, vivendo em santidade, vivendo em oração, em obediência, em submissão à vontade, à palavra do nosso Deus. Espero que você possa ter entendido, espero que eu possa ter edificado a sua vida, espero que eu possa ter sido claro com a palavra do Senhor. Esse é sempre o meu desejo, é ser simples, é ser claro, é ser objetivo e prático com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, te fortaleça e te dê crescimento espiritual. Esse é o meu desejo, e fique na paz, porque na paz eu estou.